vamos continuando o nosso Ana Responde, porque a blogueiragem não tem fim. E vocês não acreditam, eu recebi uma cobrança, a pessoa falou, Ana, você tinha pedido pra gente mandar perguntas, eu já mandei 2 vezes perguntando sobre a sua atuação na área da consultoria, sua história, como é que você constrói treinamentos, e você ainda não respondeu. Gente, tem que responder o público. Então, tem um monte de questões lá legais, várias perguntinhas, vários temas bons. Eu vou falar, gente, calma, mas é porque não dá pra ficar gravando vídeo todo dia, né? Senão vocês não me aguentam, porque eu já gosto de falar. Eu tenho que ficar me forçando pra caber o vídeo em 10 minutos. E aí, se eu ficar falando todo dia, ninguém me aguenta, vamos ficar enjoados. Então, eu tenho que falar uma vez por semana só. Estratégia de marketing. E aí, assim, para quem não conhece, eu tenho 2 focos de atuação profissional. Um é o consultório, onde eu atendo coaching, psicoterapia, terapia de casal. Eu atendo adolescentes e adultos, faço trabalhos de orientação profissional, assessment, né, que é mapeamento de perfil para dar a devolutiva para a pessoa sobre o perfil dela. Então, todos os trabalhos individuais ou no máximo em dupla, que é no caso de casais. Mas tem uma outra atuação que também tem meu coração, que é a atuação dentro das empresas. Eu entrei na área da consultoria em 2003, que foi minha primeira forma de atuação, que eu fui fazer estágio numa consultoria. E aí eu descobri um mundo de possibilidades, né? Então, o que é a consultoria? Na consultoria, a gente é contratado pela empresa, em geral pelo RH ou pelo gestor da área, para que a gente possa fazer intervenções e gerar resultados, aumentar a produtividade, aumentar a qualidade, melhorar clima, melhorar accountability, melhorar trabalho em equipe, fluxo de informações, processos, tudo que envolve pessoas, né? Então, na consultoria, a gente atua com palestras, atua com treinamentos, workshops, cursos de formação, de liderança, por exemplo. Liderança é um tema que sempre me atraiu, porque na minha percepção a gente tem no líder aquele que conduz, né? Então a gente tem os líderes conduzindo a humanidade e dentro das empresas a gente tem os líderes conduzindo as equipes, que vai para a humanidade, que vai para a comunidade e reverberando uma série de coisas que acontecem ali dentro das empresas. Então, trabalhar essa pessoa que serve como norte, como direcionador de pessoas é fundamental. Desde o momento em que a gente prepara antes de assumir a posição, até depois, quando a gente precisa ficar revisitando conceitos, esclarecendo dúvidas, porque o líder pode ter uma carreira muito solitária, né? Eles ficam muito com a sensação de que para quem que eu peço ajuda, para quem que eu falo que eu não sei, ou para quem que eu digo que eu tô com dificuldade e não sei qual é o melhor caminho. E não é para cima sempre, o tempo todo, que a gente diz é que os líderes não podem ficar o tempo todo apresentando os questionamentos e as angústias para o gestor, porque pode deixar o gestor dele inseguro, e também não para a equipe. É óbvio que ele apresenta vulnerabilidade, ele vai humanizar a relação dele ali com as pessoas. Mas a fonte maior é ele como ferramenta de trabalho. Então, trabalhar a lateralidade na própria equipe de líderes, quando a gente faz team building de liderança, por exemplo, a gente tem um grupo ou de diretores, gerentes, coordenadores, supervisores ali na sala, para a gente falar com os pares sobre os desafios que tem a ver com a liderança. Então, na liderança, falando especificamente desse tema, que é um dos trabalhos que a gente acaba mais fazendo, porque a empresa investe em quem vai conduzir, né? Em quem vai vai potencializar o resultado ali da equipe. Quando a gente trabalha com a liderança, é muito curioso as pessoas fazerem perguntas assim, nossa, mas agora eu tenho que entender de gente? Aí eu digo sim. Você vai lidar com gente. Então, se você era muito bem reconhecido porque você fazia o melhor relatório, fazia os melhores cálculos, fazia melhores análises,
No momento em que você faz essa transição de pipeline, essa transição de liderança, vira a chave, vai para uma posição de fazer com que as pessoas façam, inspirar o trabalho das pessoas, despertar nelas o que elas têm de melhor, naturalmente você precisa ir mais adiante no seu caminho. Então, o que acontece é que o líder precisa o tempo todo se manter em movimento de desenvolvimento, senão ele não consegue levar ninguém a lugar nenhum, né? Então imagina que no exercício da liderança a pessoa trabalha o autodesenvolvimento para potencializar o desenvolvimento das outras pessoas, e nem sempre isso é confortável. O que acontece é que, se você era bom tecnicamente, fez essa transição, você agora tem 2 objetos de estudos. Business, que é negócios, então entender de budget, então qual é o orçamento que você tem, como administrar isso, então como administrar o negócio que você assumiu, seja a equipe, seja a área, seja o projeto, porque a gente também pode ter dois momentos de liderança. Liderança situacionais, que eu assumo a liderança ali pontual, e a liderança formal, oficial, que você é o gestor da área. Tem a autoliderança também, mas depois a gente fala disso. Então, business, negócios e 2, pessoas. Você tem que falar de pessoas, você tem que entender de pessoas. Então, o líder que não gosta de gente já queimou a largada e tá errado, porque não dá, porque a sua principal ferramenta de trabalho é a tua equipe. Então, parar frequentemente para que esses líderes reflitam, repensem, revejam ferramentas. No caso de liderança já há muitos anos na atuação, a gente precisa renovar as ferramentas, revisitar umas que mesmo já conheço. Uma coisa que sempre que a gente fala, que é um treinamento de feedback, por exemplo, um líder que já está na estrada, já está acostumado com isso e sempre reverbera. É impressionante como gera ansiedade nas pessoas. Então, assim, a área de consultoria, você recebe o cliente, seja o RH, seja o gestor, alguém da empresa, que vai te dizer o cenário, você faz um diagnóstico. Então, você vai ouvir o que eles querem, qual é o momento, quais são as pessoas que a gente tem lá, qual é o perfil do público, que clima que a gente tem, como estão as relações, para que a gente possa mais coletar informação e entender o que a pessoa quer. A partir daí a gente vai para um processo criativo, um processo de estudo, de pesquisa, onde a gente vai buscar que temas eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar esses temas. Então, quando a gente fala de trazer dinâmicas de grupo, eu, por exemplo, gosto de trabalhar com a forma de lifelong learning, né? Que é eu aprender junto o tempo todo. É a pessoa que está vivendo e aprendendo. Então, naquela sala, a gente já tem as pessoas com informações. Então, não gosto daquele formato que a gente fica só apresentando slide. Eu gosto de muito dinamismo, porque eu sou dinâmica, né? Então, o tempo todo tem interação. O tempo todo traz ferramentas, as pessoas experimentam ali no dia a dia, experimentam ali no workshop, por exemplo, e elas colocam em prática e depois devolvem para dizer como é que foi. Porque senão a gente fica olhando uma pessoa falar e você fala, muito legal, mas para você que tem facilidade lá no meu dia a dia não dá para fazer isso. Então, quanto mais prático for o curso, o treinamento, o workshop, mais as pessoas se apropriam dos aprendizados e mais elas levam para a prática. E além de trabalhar a liderança, a gente pode trabalhar as equipes. Então, formou um novo projeto, você quer fortalecer, gerar alinhamento, dar norte para as pessoas em relação a esse projeto, a gente faz esse, pode ser um team building. Team building também eu pego um grupo que trabalha juntos, ou recentemente, eu já trabalho juntos há algum tempo. Tem empresas que faz team building 2 vezes por ano, uma para fechar as metas, né, e celebrar as conquistas e fazer o que a gente chama de lessons learning, né? Quais foram as lições aprendidas de lá para cá, do começo do ano para cá, e no começo do ano ou no começo de um projeto para a gente startar o desenvolvimento das pessoas. Então, team building, palestra, workshop, a gente quer falar de feedback, a gente quer falar de comunicação não violenta, a gente quer falar de inteligência emocional, a gente quer falar de alinhamento estratégico, a gente quer construir nossa missão, visão, valores, a gente quer falar de empreendedorismo dentro da empresa, que é o intraempreendedorismo, a gente quer falar de autoconhecimento, a gente quer falar de gestão de pessoas, de delegação,
delegação, de liderança situacional, de programa trainee, enfim, dá pra gente falar de uma série de coisas. Então, na consultoria é assim que a gente trabalha, recebe a demanda, estuda e faz uma proposta dinâmica para que as pessoas possam entender que aquele conteúdo que a gente está levando é possível de praticar, certo? Obrigada!